Olá, boa tarde, meus irmãos. Não pude voltar hoje antes para ler mais um pouquinho. Não pude fazer mais oração hoje com vocês, porque andei até agora atrás de arrumar os documentos, porque eu fui monetizada, eu preciso arrumar a documentação, né? E não consegui arrumar ainda. Muito difícil, o povo não sabe, eu também não sei. Aí, vamos indo, né? Fiquei de voltar. A moça ficou de ligar para mim, para fazer consultoria, né? Me ajudar a preencher o formulário, mas não ligou ainda. Fui na cidade atrás ver se eu achava. Não achei também não. Aí eu voltei, ela me passou o telefone de uma moça para eu ver se ela não faz para mim. Vamos ver. Mas tudo bem, Deus no controle de tudo, no comando de tudo. Abençoados sejam todos vocês por estarem aí vendo o meu canal. Quero até também hoje um rapaz. Você sabe quem é. Você pegou o meu canal, pegou o número da inscrição e falou que ia se inscrever no meu canal. Você sabe, você me ajudou hoje. Pediu um Uber para mim. Olha, eu te agradeço demais. Porque Alex, você falou o seu nome, Alex. Muito obrigado por você ter me ajudado. Esperou até eu me embarcar no carro. Eu achei assim de uma educação finíssima, que você nem me conhecia, mas você respeitou meus cabelos brancos. Gostei. Achei você um rapaz assim, que Deus te abençoe grandemente. E quero também fazer oração para moça que me fez esses óculos. Ela pediu para eu fazer oração para ela. Então eu já vou fazer agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora te acompanhe a sua vida, menina. Muito boazinha também, muito legal. A clínica dela chama Doutor Óculos, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então eu vou continuar a ler o artigo na página 478. Eu falei que ia ler o 5 e 6 hoje, vou ler agora. Na página 1762. A moralidade das paixões. Esse é o artigo 5. O ser humano se ordena para a bem-aventurança por meio de seus atos deliberados. As paixões ou sentimentos que experimenta podem dispô-lo e contribuir para isso. As paixões. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclina alguém a agir ou não agir, em vista do que é experimentado ou imaginado, como bom ou mal. As paixões são componentes naturais do psiquismo humano. Constitui o lugar de passagem e garante a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Nosso Senhor indica o coração do homem como a fonte de onde brota o movimento das paixões. As paixões são numerosas. A paixão mais fundamental é o amor provocado pela atração do bem. O amor causa o desejo do bem ausente e a esperança de consegui-lo. Este movimento se completa no prazer e nas alegrias do bem possuído. A percepção do mal provoca ódio, aversão e medo do mal que está por chegar. Este movimento se completa na tristeza do mal presente ou na cólera a que ele se opõe. Amar é querer algo de bom para alguém. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração do bem para o bem, do homem para o bem. Nada mais é amado a não ser o ser bem. As paixões são más, o amor é mau, boas se o amor é bom.
Nada mais é amado a não ser o bem. As paixões são más, se o amor é mau. Boas, se o amor é bom. Paixões e vida moral. Em si mesmas, as paixões são boas. As paixões não são boas nem más. Só recebem qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. As paixões são chamadas voluntárias, ou porque são comandadas pela vontade, ou porque a vontade não lhes opõe obstáculo. Faz parte da perfeição do bem moral ou humano que as paixões sejam reguladas pela razão. Os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. São reservatórios inesgotáveis das imagens e afeições em que se exprime a vida moral. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma boa ação. Em caso contrário, as paixões são más. A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que ela assume. A vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba. As emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtude ou pervertidos em vícios. Na vida cristã, o próprio Espírito Santo realiza sua obra mobilizando o ser inteiro, inclusive suas dores, seus medos, suas tristezas, como aparece na agonia e na paixão do Senhor. Em Cristo, os sentimentos humanos recebem sua consumação na caridade e na bem-aventurança divina. A perfeição moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente por sua vontade, mas também por seu apetite sensível, segundo a palavra do Salmo. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu vou resumir para vocês. O termo paixões designa as afeições ou os sentimentos. Por meio das suas emoções, o homem pressente o bem e suspeita da presença moral. As paixões são o amor, o ódio, o desejo, o medo, a alegria, a tristeza e a cólera. Nas paixões, como movimento da sensibilidade, não há bem ou mal moral. No entanto, na medida em que depende da razão e da vontade, há nelas bem ou mal moral. As emoções e os sentimentos podem ser assumidos em virtude ou pervertidos em vícios. A perfeição do bem moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente pela vontade, mas também pelo coração. Agora eu vou ler o artigo 6. A consciência moral. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ela não dá a si mesmo, mas ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e fazer o bem e evitar o mal. No momento oportuno, a vez dessa lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. O juízo da consciência. Presente no coração da pessoa, a consciência moral lhes impõe, no momento importuno, fazer o bem e evitar o mal. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Atesta a autoridade da verdade referente ao bem supremo, de quem a pessoa humana sente-se atraída e acolhe os mandamentos. Quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir a Deus, que fala. A consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto, que vai planejar, que está a ponto de executar ou que já praticou. Em tudo que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. Pelo julgamento de sua consciência, o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. A consciência é uma lei de nosso espírito que ultrapassa nosso espírito.
A consciência é uma lei de nosso espírito que ultrapassa nosso espírito. Nos faz imposições, significa responsabilidade e dever, temor e esperança. Ela é a mensageira daquele que no mundo da natureza, como no mundo da graça, nos fala veladamente, nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. É importante que cada um esteja bastante presente em si mesmo para ouvir e seguir a voz de sua consciência. Essa exigência de interioridade é muito necessária, porque a vida frequentemente nos coloca em situações de afastamento de toda reflexão, exame ou introspecção. Volta a tua consciência, a interroga. Voltai, irmãos, ao vosso interior e em tudo aquilo que fizerdes. Fixai o olhar na testemunha, Deus. A dignidade da pessoa humana implica e exige a retidão da consciência moral. A consciência moral compreende a percepção dos princípios da moralidade, se enderece. Sua aplicação à circunstância determinada por um discernimento prático das razões e dos bens, o juízo feito sobre atos concretos a praticar ou já praticados, a verdade sobre o bem moral declarada na lei da razão, é reconhecida, prática e concretamente pelo juízo prudente da consciência. Chamamos de prudente o homem que faz suas ações de acordo com esse juízo. A consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. Se o homem comete o mal, o julgamento justo da consciência pode continuar nele como testemunho da verdade universal do bem e ao mesmo tempo da malícia de sua escolha particular. O veredito do juízo da consciência continua sendo um sinal de esperança e misericórdia, atestando a falta cometida, lembra a necessidade de pedir perdão, de praticar novamente o bem e de cultivar sem cessar a virtude com a graça de Deus. E com isso tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. O homem tem o direito de agir com consciência e liberdade, a fim de tomar pessoalmente as decisões morais. O homem não pode ser forçado a agir contra a própria consciência, mas também não há de ser impedido de proceder segundo a consciência, sobretudo em matéria religiosa. A formação da consciência. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos segundo a razão, de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e pelo pecado a preferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida, desde os primeiros anos. Alerta a criança para o conhecimento e a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo. Preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos sentimentos da culpabilidade e dos movimentos da complacência nascidas da fraqueza e das faltas humanas. A educação da consciência garante a liberdade e gera paz no coração. Na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz de nosso caminho. É preciso que assimilemos na fé e na oração e a ponhamos em prática. Devemos também examinar nossas consciências, confrontando-se com nós como a cruz do Senhor. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelos testemunhos e pelos conselhos dos outros e guiados pelos ensinamentos autorizados pela Igreja. Escolher segundo a consciência. Posta diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto, de acordo com a razão e a lei divina.
ou, ao contrário, um julgamento errôneo, que se afasta da razão à da lei divina. Às vezes, o homem se depara com situações em que o tornam juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Ela deve sempre procurar o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. Para tanto, o homem deve se esforçar por interromper os dados da experiência e os sinais dos tempos, graças à virtude da prudência, aos conselhos das pessoas avisadas e à justiça do Espírito Santo e de seus dons. Algumas regras se aplicam a todos os casos. Nunca é permitido praticar um mal para que daí resulte um bem. A regra de ouro: todo aquele que quereis que os homens vos façam, fazei a vós a eles. A caridade respeita sempre o próximo e sua consciência, pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência. É contra Cristo que pecais. É melhor abster-se de qualquer coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. Está em Romanos 14, 21. O juízo errôneo. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo, certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra esse último, estaria condenado a si mesmo. Pode acontecer no entanto, que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre atos e praticar ou já praticados. Muitas vezes, essa ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. E o que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem? E a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. A ignorância de Cristo e de seu evangelho, os maus exemplos de outros, os servilismos, as paixões, a pretensão de um mal entendido, a autonomia da consciência, a recusa da autoridade da igreja e de seus ensinamentos, a falta de conversão ou de caridade pode estar na origem do desvio do julgamento da conduta moral. Se, ao contrário, a ignorância for invencível ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado. Nem por isso, no entanto, deixa de ser um mal, uma previsão, uma desordem. É preciso trabalhar, pois, para corrigir a consciência moral dos seus erros. A consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira, pois a caridade brota ao mesmo tempo de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Está em Timóteo 1, versículo 1 ao 5. Quanto mais prevalece a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de arbítrio cego e se esforçam por conformar as normas objetivas da moralidade. Eu vou resumir. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. A consciência moral é um julgamento da razão pela qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Para o homem que cometeu o mal, o veredito de sua consciência permanece uma garantia de conversão e de esperança. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos seguindo a razão de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. Cada um deve usar os meios adequados para formar sua consciência. Colocada diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto de acordo com a razão e a lei divina, ou, ao contrário, um julgamento errôneo, que se afasta da razão e da lei divina. O ser humano deve obedecer sempre ao julgamento certo de sua consciência. A consciência moral pode estar na ignorância ou fazer julgamentos errôneos. Tal ignorância e tais erros nem sempre são isentos da culpa. A palavra de Deus é luz para os meus passos. É preciso que a assimilemos na fé e na oração e a coloquemos em prática. Assim se forma a consciência moral. Parei, meus irmãos. Eu
Eu li o artigo 5 e o 6, que fala sobre a consciência moral, a consciência das coisas que a gente tem que... O juízo da consciência, né? E fala das moralidades, das paixões, das moralidades das paixões. As paixões que a gente... na vida e moral. As coisas erradas que a gente faz mesmo. Porque não prestemos atenção, né? Boa noite, boa tarde a todos. Quase boa noite mesmo já. 5h25. Boa tarde a todos. Tenham todos uma excelente resto de tarde. Eu vou editar o vídeo, mandar. E depois vou tomar... Acho que vou tomar um café. Porque eu tô sem comer desde meio-dia. Boa tarde a todos vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Leiam esse vídeo. Leiam, escutam, ouçam. Prestem atenção. Amém?